Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, para você que nos acompanha aqui no Jornal O Tempo, em todas as nossas plataformas. Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília, e hoje eu estou no Palácio do Planalto com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Olá, ministro, tudo bem? Olá, Francine. Para mim é uma honra estar conversando com todos que acompanham O Tempo, a gente poder conversar um pouco sobre mais essa proposta, mais essa demonstração do presidente Lula de compromisso com o povo de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, que é essa proposta de renegociação da dívida histórica de Minas Gerais, pegando esses recursos e investindo no ensino profissionalizante, na oportunidade para os jovens de Minas Gerais. Obrigada por nos receber. O senhor já adiantou, né, nosso principal destaque da entrevista de hoje, que é justamente isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou para os governadores do Sul e do Sudeste essa semana essa proposta, né, que condiciona a redução de juros das dívidas dos estados com a União, aí investimentos no ensino médio técnico. Minas Gerais, o passivo hoje é de 165 bilhões de reais. E os governadores saíram dessa reunião, o senhor estava presente, o senhor também participou da coletiva de imprensa, eles até citaram sobre essa possibilidade de investimentos em outras áreas. Além de falar dessa proposta, eu queria que também o senhor comentasse sobre isso, no sentido de que vai ser possível discutir para ampliar investimentos, não sei, na área da infraestrutura ou outras áreas que os governadores considerem pertinentes? Olha, Francine, primeiro eu acho que foi muito positiva a reunião. Nós teremos, além dessa reunião com os governadores do Sul e Sudeste, no âmbito do Conselho da Federação, que é coordenado por nós, o Ministério da Fazenda participa, o ministro Fernando Haddad está liderando esse debate, participam os governadores do Nordeste, da Amazônia, do Centro-Oeste, para que a gente possa tratar e ir detalhando a proposta. O governo federal colocou uma aposta muito importante na mesa, uma prioridade de que os recursos de redução de juros da dívida sejam aplicados no ensino profissionalizante, abrir vagas para os jovens, perspectiva de parcerias com o setor rural, né, com o agronegócio, com as empresas, com a indústria, setor de serviços, as mais variadas, para a formação profissional, para que esse jovem tenha uma profissão. Você sabe que isso é decisivo hoje para a economia, para a atividade produtiva, seja no agronegócio, seja na indústria, seja no setor de serviços, a formação desse jovem. Então, a gente colocou isso como uma centralidade. Um outro ponto que nós colocamos, aí muito a partir da realidade de Minas Gerais, foi trazido inclusive pelo presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que os estados que tenham ativos importantes, empresas públicas, Minas Gerais tem a CEMIG, por exemplo, recebíveis, tem recebíveis de mineração, de outros acordos, que isso possa ser, inclusive, ser utilizado para abater o saldo da dívida. Então, esse é um segundo ponto. Os governadores, de fato, trouxeram, você sabe que na proposta inicial que nós apresentamos, por exemplo, se o Estado mostrar que ou ele já expandiu o ensino profissionalizante, ou tem alguma dificuldade para expandir, que os recursos possam ir, por exemplo, para equipar melhor as escolas técnicas, as parcerias, as universidades. Os governadores chegaram a citar, poxa, pode ir para investimentos que facilitem o acesso. Por exemplo, um dos governadores falou o seguinte, por exemplo, se eu estou fazendo um metrô que facilita o acesso a um instituto federal, a uma escola técnica ou a uma universidade. Então, isso aí vai fazer parte agora das tratativas. Você tem estados também, que são estados que não têm essa mesma situação da dívida, que podem contrair empréstimos, que também nós queremos beneficiá-los. Pega os estados do Nordeste, da Amazônia Legal, do Centro-Oeste, que eles, mesmo do Sul e Sudeste, no caso do Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, que têm condições de pegar contratos de financiamento. Nós queremos também ter financiamentos focados, mais baratos para esses estados, também para o ensino profissionalizante. Então, agora o trabalho de detalhar a proposta, importa assim, o sentimento muito positivo dos governadores e a disposição protagonista de mobilizar o Senado, do presidente do Senado. O Senado é a casa da federação, então é muito importante. O Senado está disposto a isso e tem certeza absoluta que também que a Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o conjunto dos líderes também vão ter muita disposição em tratar desse tema. Senhor, na oportunidade, o senhor tinha citado que vão ser necessários 60 dias, colocam esse prazo para essas negociações, né?
No caso de Minas, por exemplo, o Romeu Zema até falou recentemente que já tem um projeto voltado para o ensino médio técnico, então, para que sejam colocadas na mesa outras propostas também. 60 dias vai ser prazo suficiente, já que a gente sabe que tem governadores também que estão com essa dívida aí muito apertada. Caso de Minas, que tem liminar no STF, né, que vence essa agora no dia 20 de abril. Esse prazo vai dar tempo? Vocês consideram como suficiente? Eu tenho certeza que sim. Estabelecemos isso como um prazo para a construção da proposta. Se a gente puder antecipar, melhor ainda. Eu acho que o esforço nosso, do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, colocar toda a sua equipe à disposição disso, nossa aqui no Ministério das Relações Institucionais, de colocar o Conselho da Federação à disposição disso, é para que a gente chegue o mais rápido possível à proposta. E essa disposição do presidente do Senado de acelerar também é muito importante, porque como o Senado é a casa da federação, o Senado querer tomar a iniciativa, por exemplo, transformar isso num projeto de lei do Senado é muito positivo, para que a gente possa acelerar o mais rápido possível a votação. O que importa é termos trazido uma proposta muito positiva, inovadora, que pode significar uma verdadeira revolução de oportunidade de ensino profissionalizante para os jovens de Minas Gerais e de todos os estados que venham a participar desse programa. Agora, após essa reunião, nos bastidores, os governadores também citaram que ficaram um pouco surpresos, que esperavam um parecer do Haddad sobre outros 2 temas relativos ao regime de recuperação fiscal. Um relativo à proposta de Rodrigo Pacheco, que, entre outros pontos, tem a federalização de estatais, e outro do COSUD, que tinha aquela questão do indexador da dívida, né, que os governadores batem muito nessa tecla. Como que estão as discussões de regime de recuperação fiscal? Continuam na mesa essas propostas? Elas vão ser discutidas pelo governo? Francine, essas 2 propostas estão incorporadas na proposta apresentada pelo ministro Fernando Haddad, que está em discussão agora, que é exatamente você reduzir o indexador, ou seja, nós estamos reduzindo os juros, mantém o IPCA, mas você reduz os juros, que a grande preocupação dos governadores era essa. Então, você está mexendo a possibilidade de reduzir os juros da dívida de acordo com compromissos de expansão do ensino profissionalizante e também de aproveitar estatais, que são ativos, né, ou empresas públicas que os estados tenham, como parte para reduzir o saldo da dívida. Então, essas 2 propostas foram incorporadas nisso que o governo federal apresentou na mesa de diálogo com os governos estaduais. Além disso, você tem alguns estados que estão sob esse regime de recuperação fiscal, que aí é uma análise que é feita pelo Tesouro, está analisando. Você vai ter a possibilidade dos estados de, ao invés de continuar, né, nesse regime de recuperação fiscal, aderir a esse novo programa, ou estados que não estão na situação, não estão em regime de recuperação fiscal, também aderir a esse programa, ou seja, vai ter a possibilidade de os estados aderirem a essa nova proposta, que é muito vantajosa. Ela não implica em cortar servidor público, não implica em desmontar estruturas públicas dos estados, né? É uma proposta muito focada em você pegar esse recurso dos juros, reduzir os juros em troca no ensino profissionalizante, oportunidade para os jovens, e reconhecendo que alguns estados, como Minas Gerais, têm ativos, empresas públicas que podem ser ofertadas para amortizar o saldo da dívida. Pois é, porque no dia da reunião realmente não tinha ficado clara essa questão das federalizações, porque o presidente do Senado, até mesmo naquele dia, disse que continuaria com o projeto dele e queria colocar para tramitar no Senado, mesmo se não tivesse uma resposta do governo em relação a isso. Então, a federalização está incorporada nesse da educação. A gente está falando, só para pensar do ponto de vista de tramitação, a gente está falando de 2 projetos, só para deixar claro esse ponto. Não, com certeza. Na proposta, o Estado pode reduzir os juros da dívida de 2 formas. Primeiro, ele obrigatoriamente tem que ter compromisso com o ensino profissionalizante. Então, a partida, né, a largada para reduzir os juros é ter compromisso de expandir vagas no ensino profissionalizante, mais oportunidade para os jovens, ou investimentos em estruturar as escolas de ensino profissionalizante, equipamentos, centros de pesquisa relacionados a isso. E também ele pode reduzir os juros oferecendo ativos, empresas públicas. Então, participação acionária por parte da União, recebíveis que o Estado vai receber podem abater o saldo da dívida. Então, essas 2 ideias estão incorporadas no programa que nós vamos apresentar. E vamos manter esse diálogo, porque
uma alternativa, inclusive, para acelerar a tramitação é o próprio Senado, o próprio presidente Pacheco, ou quem ele designar, pegar essa discussão que está sendo feita com os governadores, vai ser discutido no Conselho da Federação, transformar isso num projeto de lei do Senado para que a gente possa acelerar a votação. Perfeito. Então, a gente não vai tratar de qualquer mudança no atual regime de RRF de 2017 de Michel Temer, né? Vai ser esse outro projeto, provavelmente com o Pacheco como autor, para dar uma celeridade, né? Exatamente isso. Quer dizer, você tem uma regra legal que estabeleceu os chamados regimes de recuperação fiscal, que tinha um foco muito de desmonte do Estado, e agora você tem uma nova proposta cujo foco é o ensino profissionalizante. É pegar esse recurso, ao invés de desmontar o Estado, pegar esse recurso e gerar oportunidade para os jovens. Imagina, o presidente Lula acabou de anunciar novos institutos federais para Minas Gerais, expandindo ainda mais a nossa rede de institutos federais. Imagina, além dessa expansão de institutos federais, o Estado de Minas Gerais tem uma forte expansão de oportunidades de ensino técnico profissionalizante para os jovens, em parcerias com a indústria, em parcerias com o agronegócio, em parceria com o setor de serviços, em parceria com a economia da cultura, que é tão importante em Minas Gerais. Você ter a oportunidade para esses jovens já aprendendo a nova profissão, contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Então, é uma outra lógica. A lógica do regime de recuperação fiscal é uma lógica de desmonte do Estado. Essa aqui é a lógica de pegar esse recurso e jogar todo o peso na educação dos nossos jovens, na formação profissional, porque isso gira a economia. Perfeito. E agora, falando, o governador de Minas, Romeu Zema, né, do Partido Novo, sempre foi muito crítico ao governo federal, ao governo Lula. Recentemente também o senhor esteve em Minas, né? Até chegou a falar sobre uma questão de cafezinho atrasado. Como que está com essa relação hoje com o Romeu Zema? Ali, depois da reunião, em frente ao Ministério da Fazenda, tem toda uma liturgia também e tudo, mas como que está essa relação atualmente? Francine, primeiro tem um compromisso do presidente Lula com o povo de Minas Gerais. O presidente Lula tem uma gratidão pelo povo de Minas Gerais, primeiro porque o povo de Minas Gerais deu para ele um vice-presidente fantástico, que foi o Zé Alencar. Então, nos 2 primeiros governos do presidente Lula já deu a demonstração disso. Foi o presidente que mais expandiu institutos federais em Minas Gerais, investimento em estradas, investimento na área da saúde, fortalecimento de parque industrial em Minas Gerais. Acabamos de receber agora o anúncio de investimentos na indústria automobilística, com a parte dela, a expansão em Minas Gerais. Então, a base de tudo isso, primeiro tem o compromisso do presidente Lula com Minas Gerais. O presidente Lula não fará absolutamente nada, né, que vá contra os interesses do povo de Minas Gerais, independente de qualquer relação. Segundo, tem o respeito institucional da nossa parte. Eu, de fato, a gente achava estranho, né? Vários ministros, mais de 20 ministros foram a Minas Gerais no ano passado, em nenhum momento teve recepção por parte do governador. Eu, quando fui no ano passado, até o governador não estava, mas o vice-governador estava, tivemos agenda com ele, quero agradecer muito isso. Mas eu acho que já tivemos uma audiência aqui, o presidente Lula recebeu o governador aqui no Palácio, estava presente junto, onde a gente tratou desse tema, tratamos também do interesse do governo federal do presidente Lula para que a gente resolva o mais rápido possível o tema do acordo dos crimes de Mariana, né, que é tão importante para a população. Agora estamos dando mais um passo positivo, mais uma demonstração do presidente Lula em querer resolver um problema histórico de Minas Gerais, que vai ajudar tanto Minas Gerais e ajudar numa área tão importante que é o ensino profissionalizante. O governador de Minas, de todos os estados, pode ter certeza absoluta de que aquela postura de uma verdadeira máquina de geração de conflitos federativos que tinha aqui no governo federal, no governo anterior, foi desligada pelo presidente Lula. Vamos ter sempre uma relação de muito respeito, sobretudo porque o nosso compromisso é com o povo de Minas Gerais. E, ministro, o governo federal pode ajudar de alguma forma o governo de Minas em relação a novo pedido no STF de prorrogação do pagamento da dívida, né? Que 165 bilhões de reais aumentou em muito, né? E há essa preocupação, principalmente também porque a Assembleia de Minas não quis aderir ao RRF por contrapartidas que consideraram caras aos servidores, como congelamento de salário, também a questão da privatização de estatais. Então, tem essa preocupação hoje que se fala sobre essa suspensão do pagamento da dívida. A AGU, a Fazenda, tem conversado com o governo de Minas em relação a esse ponto?
Nós já ajudamos na liminar anterior, não só nós do governo federal, mas também o Senado Federal, o presidente Pacheco tem uma relação institucional, inclusive importante, com o Supremo, né? Os ministros do Supremo passam por avaliação do Senado, e nós certamente estaremos à disposição de ajudar nesse sentido, até porque tem uma nova proposta na mesa, né, que supere muito as características do chamado regime de recuperação fiscal, vai para uma outra lógica, não para uma lógica de desmonte do serviço público, para uma lógica de destruição do serviço público, para uma lógica de aproveitar o patrimônio público e reforçar o compromisso com o ensino profissionalizante, com a educação. Então, certamente tem disposição nossa do governo federal, e sei que também tem por parte do Senado Federal em ajudar Minas a enfrentar esse problema e colocarmos de pé essa nova proposta que está sendo discutida já, executá-la, e para isso, né, qualquer esforço da nossa parte, mostrando inclusive para o Supremo que tem uma proposta nova na mesa, tem condições novas de renegociação dessa dívida, eu acho que vai ajudar muito em relação a isso. Como está a relação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Por vezes tinha falado que o presidente Lula queria ele como candidato ao governo de Minas em 26. Aí, nessa última reunião, agora falou, descaracterizaram a proposta de Pacheco. Depois ele deu aquela coletiva cobrando que o governo desse uma resposta mais célere em relação à questão das dívidas. Como que está a relação hoje com o Senado? E só acrescentando, porque também não é essa questão, né? O senhor precisa dessa conversa constante para outras pautas, né, relacionadas ao governo. Primeiro, o próprio ministro Fernando Haddad já disse que o padrinho dessa nova proposta é o presidente do Senado. Ele que foi o primeiro a trazer esse tema para o ministro Fernando Haddad, trouxe para o presidente Lula a ideia que ele apresentou, inclusive, de aproveitamento dos ativos e recebíveis que um Estado tem, que é uma característica específica de Minas Gerais, está incorporada na proposta. Você pega outros estados que estão numa situação tão crítica quanto Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eles não têm, por exemplo, esses ativos tão fortes como Minas Gerais tem. Então, incorporar os ativos para amortizar o saldo da dívida tem a ver com a característica de Minas Gerais, apontada pelo presidente Pacheco, e sinto ele muito comprometido também com o esforço de resolver esse problema, né? O debate de 2026 está longe ainda para nós temos desafios agora, mas, sem dúvida alguma, o presidente Pacheco é um grande quadro de Minas Gerais, da política de Minas, eleva a política de Minas, eleva o debate político no Senado. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu acho que ele é um excelente quadro para vários desafios, entre eles o estado de Minas Gerais. E tivemos uma reunião, inclusive, essa semana com ele, muito importante para a agenda do Senado em abril, onde tratamos do Senado se concentrar agora no mês de abril na aprovação da nova lei de falências, que foi aprovada pela Câmara, o Senado se concentrar em ajustar o texto naquilo que for importante, o ministro está fazendo, já está dialogando com o presidente Pacheco como que a gente possa ajustar o texto, o PL da depreciação, ou seja, que é muito importante para as empresas que tomam empréstimos, para a gente aumentar o financiamento das empresas, para gerar mais emprego ainda no nosso país, mais investimento, mais inovação tecnológica. Projeto de lei da isenção do imposto de renda de quem ganha até 2 salários mínimos, já aprovamos na Câmara, foi para o Senado agora, vai colocar prioridade para votação. O mercado de crédito de carbono, que é uma oportunidade enorme para o Brasil atrair investimentos nesse projeto de sustentabilidade, o Brasil atrair investimentos nacionais e internacionais para projetos de desenvolvimento no nosso país, é uma grande oportunidade que nós temos. O debate sobre a regulação da inteligência artificial, que é um desafio contemporâneo, que envolve profissões, envolve proteção às crianças, envolve educação, tão importante, envolve a política, porque você tem países que estão começando a usar a inteligência artificial para distorcer o debate político. Então, é uma agenda concentrada, fechamos esses pontos com pontos fundamentais. Eu acredito que o mês de abril vai ser muito produtivo no Senado também. Aproveitando que o senhor falou de propostas, como que está a questão da PEC dos templos? E aí, claro, que não posso deixar de perguntar como que está a interlocução com a bancada evangélica. Nas últimas semanas se fala muito disso, dessa questão de popularidade, da questão de se aproximar também dos líderes religiosos. O senhor esteve no Congresso semana passada conversando com a frente, né? Como que está nesse momento? Mudou alguma coisa? Melhorou?
Francine, eu acho que sempre tem um ambiente positivo de diálogo. Eu, desde o ano passado, sempre fiz questão de chegar ali na bancada evangélica. Hoje tem uma bancada mista, inclusive no Senado, o senador Carlos Viana, que coordena a atuação, a senadora Elisiane Gama, tem um papel muito importante. Sempre, desde o ano passado, eu quis mostrar para eles que a pauta prioritária do governo do presidente Lula não afeta em nada o debate de valores, que são preocupações das lideranças evangélicas. Eu fui lá, inclusive, esse ano agora, primeiro para agradecer a essa frente evangélica, porque ela votou a favor da reforma tributária, vários deles votaram, a recriação dos programas sociais, o arcabouço fiscal, projetos muito importantes que nós tínhamos no ano passado. Fui lá para mostrar de novo quais são os projetos prioritários do governo, reforçar que os nossos projetos prioritários não afetam em absolutamente nada os valores, né? Eles falam de vários temas, falam assim, pega aqui os projetos prioritários, não tem nada sobre aborto, não tem nada sobre intolerância religiosa, não tem nada sobre fechar igrejas, né? Não vamos entrar em fake news, então mostrar quais são os projetos prioritários, pedir o apoio deles para tratarmos desses projetos prioritários, discutirmos outros temas que possam aparecer e falamos também sobre esse tema da imunidade tributária. É importante que todo mundo saiba, né? Na reforma tributária nós já aprovamos que você possa ter uma imunidade tributária para os templos religiosos de todas as religiões, não é só evangélico, né? Que tem atividade comunitária. Nós temos que reconhecer, tem um papel de acolhimento comunitário, vários deles têm ações assistenciais, né, de cuidado ali, muitas vezes que o Estado não chega, que essas organizações de todas as religiões, às vezes, têm um papel muito decisivo e importante. Então, de você poder ter, já está na reforma tributária, imunidade tributária em relação a isso, a gente está tratando com eles do texto, o foco nosso é um foco tributário, de você reconhecer que atividades de campanhas de arrecadação, atividades de acolhimento, de funcionamento dos templos, que acontece por prazo determinado, possam ter essa imunidade tributária, né? Então, foi esse o debate que nós estamos tendo com eles. Acho que é possível que se feche um acordo no texto com o Ministério da Fazenda para que a gente possa votar o mais rápido possível. Reforma tributária, Lira até falou recentemente de uma preocupação do governo não enviar alguns textos de regulamentação ainda esse ano. Em função também do calendário, né, das eleições municipais, fica mais curto no Congresso. O governo pretende mandar o que em termos de reforma tributária nesse primeiro semestre? Francine, o governo vai mandar, nossa meta no primeiro semestre, aquilo que é fundamental de regulamentar da reforma tributária que nós aprovamos no ano passado. São 4 grandes temas nessa regulamentação, né? A própria regulamentação do novo imposto, que unifica impostos, simplifica a situação de impostos, qual que é a característica dele. Nisso envolve aí também as isenções, por exemplo, o tema da isenção da cesta básica, que nós aprovamos na reforma tributária. O funcionamento do chamado Conselho Interfederativo, que vai ter um papel aí de mediação de conflitos que possam existir. A gente acabar de vez com a chamada guerra fiscal. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo de compensação de estados que hoje usam a guerra fiscal para atrair investimentos, eles terem uma compensação para isso, para a gente acabar com a balbúrdia tributária que tem no nosso país, estimulando o investimento, gerar mais emprego na indústria, mais emprego nos serviços, mais emprego no agronegócio, mais emprego na economia da cultura, na economia criativa. E um quarto ponto são aqueles chamados impostos seletivos, que são os impostos, por exemplo, para você reduzir o consumo de produtos nocivos à saúde, reduzir o consumo de produtos nocivos ao meio ambiente. Então, são 4 grandes temas e está em discussão pelo Ministério da Fazenda com os governos estaduais, municipais, com especialistas, a gente poder formular as propostas e queremos encaminhar os projetos de regulamentação ainda no primeiro semestre. Sabemos que é um calendário curto esse ano, o que significa que talvez você não vote todos os temas, os 4 temas nesse ano, mas naquilo que a gente puder avançar nesse ano, em especial aquele que detalha como que vai ser esse imposto simplificado, unificado, é fundamental para que a gente aproveite ao máximo os ganhos econômicos de ampliação de investimento que a reforma tributária já está trazendo para o país. A gente está caminhando para o fim, mas eu queria perguntar para o senhor, já que falamos de
eleições, né? BH tem o nome de Rogério Correia, né? Inclusive o senhor esteve lá no lançamento e tudo, mas muito se fala de uma possível aliança com Fuad Noban, que é do PSD, partido também de Rodrigo Pacheco. Como que tá? Vai ser Rogério Correia mesmo? Já está fechado? Tem alguma possibilidade de ter essa junção? Francine, eu ouço muito, nosso papel aqui, inclusive, eu ouvi as lideranças dos vários partidos, né? O que eu ouço de todos é que o cenário mais provável em Belo Horizonte é que você tenha mais de uma candidatura de partidos que apoiam o governo do presidente Lula. Você tem características muito locais, né? Então eu acho que a candidatura do deputado federal Rogério Correia, que é vice-líder aqui do governo, é uma realidade. A candidatura do prefeito Fuad também é uma realidade. Tem a Duda também, que também é pré-candidata também, do que eu ouço dela, ela fala o tempo todo, quero manter minha candidatura, tem um papel a cumprir. Eu acho que o fundamental é a gente perceber, ao longo do debate, do primeiro e segundo turno, de que não é possível que a gente permita que Belo Horizonte seja contaminada pelo vício do ódio e da fake news, sabe? Você tem um movimento em algumas cidades do país de contaminação do ódio, da intolerância, da difusão das fake news. De candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. De candidatos que têm essa característica. Eu acho que não é possível. Belo Horizonte tem uma história de tradição, de muita qualidade nas políticas públicas, que tem a ver com a evolução de vários governos municipais, que se iniciou ali pelo Patrus Ananias, Sérgio de Castro, né, a continuidade de várias políticas públicas muito importantes, são referências para o Brasil inteiro, na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, da mobilidade urbana, dos investimentos, né? Belo Horizonte tem uma tradição democrática, então eu acho que tem um cenário de várias candidaturas. O PT, o partido do presidente Lula, tem a candidatura do deputado Rogério Correia. Eu estive lá no pré-lançamento dela. Eu acho que ele tem toda a capacidade de mobilizar a energia dessa militância lulista que tem uma força tão grande em Belo Horizonte. E o fundamental é, a partir dessas várias candidaturas, a gente compreender que eu acho que pode existir um caminho ali de uma disputa com a candidatura com perfil de extrema-direita, da turma da fake news, da turma da intolerância, que precisa ser derrotada em Belo Horizonte. Como que o senhor está avaliando essas últimas denúncias, essas últimas questões relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor até chegou a falar essa semana, né, de foragido confesso. Ontem o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para a PGR apresentar um parecer sobre isso. Como que o senhor está avaliando? Cada dia a gente vê a gravidade do que existia, infelizmente, aqui no Palácio do Planalto, no governo anterior, que era uma verdadeira organização criminosa contra a democracia. Cada dia a apuração que é feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, que já foi feita pela CPMI no Congresso do ano passado, vão trazendo mais evidências de crimes. É um criminoso em série, né? Tanto crimes contra a democracia, crimes contra a administração pública, falsificação de documentos, né? É uma série de evidências que vão mostrando cada vez mais essa característica, né? Eu sempre falo que agora o ex-presidente é um caso da Polícia Federal, um caso do Judiciário, né? Ele está em outro terreno ali já, né? O caso, ele tem que se explicar dos crimes cometidos ao longo do seu governo, da organização criminosa que foi construída aqui dentro do Palácio do Planalto no governo anterior contra a democracia, e cada vez mais, com o trabalho autônomo do Judiciário e da Polícia Federal, nós vamos ter cada vez mais novas evidências desses crimes. Ministro, para finalizar mesmo, eu sei que o nosso tempo já está chegando ao fim, só para terminar, o governo, esse ano, né, no dia 31, faz 60 anos do golpe militar, o governo cancelou alguns eventos relativos a isso. Muito se fala de que talvez seria uma aproximação com a ala, com os militares. Como que está isso? Não, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Tem eventos que a sociedade faz, papel da sociedade fazer. Ao longo do ano e ao longo de 4 anos, né, de governo, tem vários compromissos do Ministério de Direitos Humanos em reparação da memória, que não vai ter qualquer tipo de recuo em relação a isso, as ações vão continuar fazendo. Agora, esse é um tema muito mais de organizações da sociedade, atividade da sociedade,
E, independente disso, eu quero parabenizar, porque eu acredito que os comandantes das Forças Armadas e o ministro José Múcio da Defesa estão tendo uma postura muito firme em cumprir o papel constitucional das Forças Armadas e tenho a convicção de que não vão titubear em punir qualquer indivíduo ligado, né, servidor militar, que tenha participado dos atos criminosos preparatórios ao dia 8 de janeiro e da própria tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Eu tenho dito sempre que, infelizmente, o movimento liderado pelo ex-presidente da República contaminou individualmente todas as instituições no Brasil. Durante 4 anos foi semeado o ódio, a intolerância e o desrespeito à democracia no nosso país. Isso contaminou individualmente todas as instituições, contaminou as instituições civis, militares, do executivo, do legislativo, do judiciário, da própria imprensa. Então nós estamos num esforço de descontaminação desse ódio, né, de reafirmação da democracia. E acredito que a postura das Forças Armadas, cumprindo o seu papel constitucional, é muito importante nisso, e a gente tem convicção de que não vão titubear em punir qualquer indivíduo que tenha comprovação pelas apurações de envolvimento em atos criminosos que preparavam a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro ou a própria tentativa de golpe do dia 8. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no Palácio do Planalto, tratar sobre assuntos de Minas também. Eu que agradeço, e sempre uma alegria poder falar de Minas Gerais, esse estado que tem um pouco a síntese do nosso país, né? E que eu tenho muita alegria porque o meu pai é mineiro, ali do sul de Minas, quase na divisa ali com São Paulo. Então eu tenho sempre boas memórias de Minas Gerais. Obrigada, ministro. Bom, e mais detalhes dessa entrevista e também cobertura dos 3 poderes em Brasília, você pode conferir em otempo.com.br. Até mais.